E, gente, agora eu quero te convidar a conhecer uma história de uma guerreira, uma mulher que tem vivido guerras internas, guerras externas e tem vencido. É a Tânia Barbosa, que tem um diagnóstico de miastenia graves, fibromialgia e asma. Bom, é miastenia graves, né? Ou é graves? Graves. Fibromialgia e asma. Mas mesmo assim, ela não perdeu, sabe o quê? A alegria de viver. Que a gente tem E o falado mais tanto. legal disso, né, Carol Malta, de saber que a Tânia também, hoje ela tem um blog, né, que fala sobre essas doenças e sobre também como ela enfrenta cada uma delas sem perder ali Uau. a sua esperança. Bom Deus te dia, abençoe. querida. Tudo Que bem com honra você? ter você aqui. Começar assim já pela manhã com um testemunho bacana. Já assim, tô, top de meu bom. coração já até dispara. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder acompanhar essa manhã com vocês e de poder expor sobre um pouco a miastenia. O objetivo de eu ter criado o blog foi porque quando eu recebi o diagnóstico, eu não tinha noção. Então, Explica várias até pra pessoas... gente o que é, né, amiga? Isso, as O pessoas... que é miastenia? Porque fibromialgia o Miastenia pessoal graves. já conhece um pouquinho, né? Agora, A asma, você, né? a asma, né? A Sim, gente mais está falando comum. em muitos esses dias. Agora, o que é a miastenia? A miastenia graves é uma doença autoimune neuromuscular. O que ocorre? Há uma ponte do acetilcolina que liga o neurônio ao músculo. Sim. E como se fosse um combustível, meu corpo ataca os anticorpos de acetilcolina. Então, o que ocorre? Perde esse contato, essa ponte, e perde-se a força do corpo. Então, onde há músculo, para de funcionar. Então, a funcionalidade ali passa a estar comprometida porque não tem essa, vamos dizer assim, esse comando ali certinho para aquele músculo. Mais ou menos assim? Sim. O anticorpo ataca a ponte que liga o neurônio ao músculo. Ou perde-se Entendi. totalmente, ou perde-se por alguns fios, como se fossem uns fios de É ligações como se de estivesse energia. atravessando a ponte ou ela deixa de existir, ou fica pedaços onde não dá pra passar o carro por inteiro. Isto. Aí o que acontece? visualização, a pessoa. Dá, Visualiza. Fantástico mundo de Bob. De bobinha. aí dá uma... Bobinha sim, bobinha não. Causa-se uma fadiga muito grande Sim. ou a interrupção completa dos músculos. E o grave que acontece nisso é que nós temos o diafragma, que é o músculo, Sim. e ele fadigado ou ele sem funcionar, pode vir a insuficiência respiratória. Então, e o que acontece é uma situação bem grave. Aí já começa, já vai quase também lá para aquele lado lá parecendo com a ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, assim, que Isto. vai perdendo essa capacidade também. Perde. Num aspecto ali, né? Eu digo que faz parte da família, mas não tão grave quanto a ela. Sim, Que a ela tem um determinado período de vida, de sobrevida, a miastenia mais ao longo, mas como é um fator que está em fase de estudo, poucas pessoas conhecem, os médicos, os hospitais, existe essa grande dificuldade porque não é falada e não é comentada, é pouco estudada. Qual que é a incidência dela em termos Enquanto isso, de até coloca Brasil umas imagens hoje? dela aí também. Ela é enquanto vai considerada falando, como por favor. doença rara. 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 Por exemplo, 1 em... 100 mil é muito pouco. Uau. Você É muito descobriu pouco. quando? Eu descobri a miastenia graves em outubro de 2016. Sim. E graças a Deus eu digo que graças a Deus porque foi um diagnóstico Algumas rápido. Quem imagens. é a turminha ali? Conta pra gente ali, ó. Aquelas são minhas filhas. Peraí. Que coisa linda, gente. Aquela Como é que chama? A maiorzinha? A maiorzinha é a Tayane. Isso, Vai é a ser Tayane igualzinha Lanza. assim? A mais velha é a? Tayane. Tayane. A do Lanza. meio? A do meio, a Ashley de Lilás. Ashley. Isso. Ela ali. Ali nós estávamos na fábrica, estava na sala de espelho da Lagoinha. Ela fazia parte do ministério. Sim. Elas dançando, eu também. Isso foi um pouco antes de eu receber o diagnóstico. E tipo assim, pode surgir de uma hora para outra, tem a ver com família ou hereditário?
Então, não se sabe a hereditariedade. Não sabe se tem Não se ainda. sabe. Entendi. Existe a Olha a foto congênita. linda, né? Ah, nós dançando. Dá saudade. É. Dá saudade, muita saudade. Mas até então ali, você não, dentro daquilo que a Carol perguntou assim, de ser um de repente. Olha lá, os não é? movimentos, né? Até então ali você não sentia nada, tava tudo indo tranquilo, assim? Até aquele momento, não. O que ocorre? Eu tinha uma vida super ativa, professora de inglês, fotógrafa, fazia festas finais de semana, tudo normal, total. Uns 6 a 8 meses, eu tive um sintoma que é diplopia. Que é O que é isso? diplopia é a musculatura dos olhos perderam a força ou a capacidade daquele momento, porque ela oscila entre minutos, dias, hora ou meses. Ela aí? fica nesse parâmetro. E aí, o que aí acontece? Aí, quando deu a diplopia, eu cheguei a bater o carro. E o que acontece? E eu fui para o oftalmologista, lá me indicaram para eu ir para um neurologista. O diagnóstico foi rápido. Sim. Só que eu não tinha noção do que havia acontecido. Não tinha noção. Tipo, é como se o seu olho Tava fechasse, você não tinha controle? Não, os olhos, eles perderam a direção. Cada um, os músculos do olhar, quando você dirige os olhos, perderam a direção. Aí por isso você acabou batendo o carro, você perdeu. Aí eu imaginei que tinham 2 carros na minha frente, sempre que eles estavam do meu lado. Aí vieram todos para minha frente, eu perdi o controle e bati no muro. E deu midríase, que é a luz, é como se fosse a luz muito forte e eu enxergasse vultos. Sim. Aí, nesse dia, eu fui para o hospital e eles me encaminharam para o neurologista e começaram a investigar o que havia acontecido. Na investigação, me deram um afastamento, mas como eu era muito ativa, não obedeci esse afastamento e fui para a sala de aula ainda assim. Lá eu tive uma primeira crise miastênica. E como que é a crise? A crise miastênica, para a pessoa que está me vendo, Sim. é como se eu estivesse desmaiada. Mas, na verdade, eu não estou. Eu estou com consciência, porém, eu não consigo falar, eu não consigo abrir os olhos. Perde. Onde tem no músculo, popular, para. Sente, mas você sente a pessoa te encostando? Sinto, tem a sensibilidade, não tem o movimento do músculo. É como no popular fala, você perdeu o jogo todo do corpo. Todo do corpo. Aí você morreu. De expressões Isso, tudo. faciais, tudo. Tudo. Mas Eu a vi um filme consciência assim. Agora, é como se estivesse presa no... É estar presa no corpo. Eu lembro de assistir um filme. Mas é porque eu nunca. Depois eu falei assim, gente, eu queria assistir de novo. A pessoa foi quando ela caiu e vai ter que fazer uma cirurgia. Só que depois a anestesia não pegou direito. Sim, E aí houve um mostra- caso dessa pessoa mesmo. E aí ele Eles falava, tipo fizeram assim, ele todo o sentia processo. dor. Ele sentia toda a dor, mas ele não podia mexer. Foi Ele tava lá. uma senhora, não me lembro ao certo o nome dela. Eu vi esse caso, ela esteve com Deus e voltou. Foi o artigo dela que ela mencionou. Uau. Presa no corpo, não mexia, mas as dores, as Sentia injeções, tudo. agora Tânia, pra gente falar aqui, você está falando sobre a miastenia. Sim. E a fibromialgia? Porque aí a fibromialgia é aquele processo inflamatório ali de muita dor. Sim. O que E esse acontece? Pelo fato de a miastenia ser uma doença neuromuscular autoimune, da família autoimune, é propício que venha outras doenças autoimunes acompanhando. Entendi. Então, o que ocorre? Quando eu tive o diagnóstico em 2016, Certo. um ano após, eu já comecei a sentir muitas dores e meus médicos analisaram que isso não vinha da miastenia, porque a miastenia não tem dor. A miastenia não tem dor. Ela tem a Pois crise. mas aí é que tá. Vamos olhar nisso aqui agora para eu entender, Microfone, para eu por favor. entender, para eu visualizar. Veja bem, você disse que na crise da miastenia, ela pode durar minutos, horas, dias e etc. Períodos. Ok, Né? isso. Nesse momento que às vezes você, desmaia. dentro do quadro da miastenia, você tem essa perda aí dessa sensibilidade toda, não consegue falar, às vezes até a expressão do olhar ela não se estabelece. Você não consegue nem sustentar em pé, Não. né? Você cai. E aí Eu a caio. Ela cai como se Aí estivesse você morta. cai. Eu caio, os olhos não E abrem. nessa Mas ela hora, sente e a tudo. questão da dor, por exemplo, da fibromialgia,
coincide ou não e como você expressa para alguém? Não tem como tá do seu expressar. lado? Não há como expressar. Não Só hora tem, que acabar a crise. Eu preciso estar sempre acompanhada de alguém para que essa pessoa tome as medidas cabíveis no momento. Primeiro, então, para combater ali, assim, para atacar, vamos dizer assim, a miastenia. A miastenia não avisa. Não, pois é, mas aí você teve a crise. Aí você Pelo menos caiu. Cair. Ela vai só Então, te aí- guardar ali. É. Esperar você voltar? E aí, agora é? vamos dizer que não tem o processo da fibromialgia ali, daquela dor. Só foi, se não sei se É pode assim que separar. funciona. A miastenia, ela vem em crises diferentes da fibromialgia. Ok, entendi. Mas se eu tiver uma crise de fibromialgia, ela vai chamar a miastenia. Entendi. Eu vou ficar fraca devido... Não acontece consecutivamente, não acontece não. junto, concomitantemente, mas Não pode acontece ser uma depois da outra. concomitante, mas qualquer outra doença que eu tiver, ela vai chamar a miastenia. Quando você falou que você tem que andar com alguém, quais são? Tem algum procedimento que a pessoa faz? Sim, pode tem que fazer. Pra, tipo, você voltar? Não. Ou não? Ou é pra você... não. Quando isso ocorre, Ah. a pessoa que está comigo já tem que me levar direto para o CTI e já informar que é miastenia e os procedimentos devem tomar. Já houve momentos que eu fui levada para o hospital e eles não sabiam o que fazer comigo. Um tempo pra você morrer. Isso. E você vendo Havia tudo, óbito, sofrendo tudo. E eu vendo tudo. O maior desgaste, o retorno, então, da miastenia deve ser muito desgastante, porque você está vivendo ali tudo, né? Tudo. Eu vejo tudo Você que vê acontece tudo? e eu não posso comunicar com as pessoas o que está acontecendo. Normalmente dura quanto tempo as crises? A crise, ela oscila. Pode voltar com 10 minutos ou pode ficar até semanas, meses. Já Qual aconteceu? foi a maior? Eu já fiquei 7, 8 dias. Foi a maior. Você criou o blog? Você conheceu umas Então, pessoas? Conta isso aí O pra blog gente. foi o seguinte, como eu cheguei em hospitais e não tinham como me atender, e a minha médica me informou uma página no Facebook sobre miastênicos, Sim. eu comecei a seguir essa página, porque lá tem várias pessoas, vários relatos do Brasil e do mundo. Sim. Então, eu percebi que muitas pessoas estavam sofrendo porque a família não entendia, falava que era preguiça, as pessoas não compreendiam as que eram diagnosticadas. Uau. Então, a família, o filho, o marido abandona e as pessoas sofrendo muito. Como eu tive um acesso a bons médicos e tem pessoas que estão no interior de São Paulo, Rio, do Brasil, e aí eu comecei a perceber que Deus começou a me tocar que eu deveria fazer algo pelas pessoas, pelo que eu estava passando. Eles não precisavam desbravar o que você desbravou, né? Para mim foi tão rápido. E suas princesinhas ali? Então, no início do diagnóstico, eu não tinha noção do que estava acontecendo e de que estava por vir. E nem as minhas filhas. Tem fotos ali no ar. Olha que foto extraordinária, olha. Nossa, foto. Fotão, né? Bom, essa foto é o que resume o que eu sou. Essa foto, porque a miastenia me fez uma pessoa assim. Às vezes eu ando e às vezes eu estou na cadeira de rodas. Porque eu consigo ir ao banheiro, fazer o que é necessário, cabelo, às vezes eu não consigo. E as minhas filhas que me ajudam nisso. E às vezes elas penteiam o meu cabelo, elas me vestem, porque eu não dou conta, e às vezes eu consigo caminhar. Hoje elas estão com qual idade? Na época ela estava com 9, 12 anos. Hoje ela está com 12 e hoje minha filha faz 15 anos. Você é casada. Eu sou casada. E também toda essa adaptação da família, né? É a família vive toda. junto. Vive. Meu marido teve que se adaptar a várias situações, as condições financeiras. É muito caro? É muito. É alto custo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.